Olá, realistas, tudo bem? Bora discorrer aqui um pouquinho sobre as características do narcisista, baseado nessa obra linda aqui do Dr. Kurt Mendonça, que é um neurocirurgião, nessa obra em que fala o seguinte: Guia de sobrevivência para vítimas de narcisista maligno. Bem pesado o tema, né? Mas é basicamente isso, porque todos nós sabemos que lidar com pessoas de transtorno de personalidade narcisista não é fácil, né? Então, muitas pessoas vão ver um vídeo aqui, outro lá, mas a gente vai discorrer aqui basicamente o que o Dr. Kurt Mendonça fala sobre as características do narcisista. E aí, na sua primeira característica, ele discrimina aqui que o narcisista tem um imenso senso de grandiosidade. Mas a gente vai discorrer com as palavras dele. Vamos ver o que ele fala aqui? Um dos sintomas mais importantes do narcisismo maligno é o imenso senso de grandiosidade, ou seja, é o centro núcleo dessa personalidade, tá? Com a convicção de que merece tratamento especial e prioritário sobre tudo e todos. As fantasias grandiosas e de sucesso ilimitado permeiam todos os aspectos da personalidade do narcisista e habitualmente não corresponde às suas realizações na vida real. Existe uma evidente dissonância entre o valor supremo que o narcisista atribui a si mesmo, entre a superioridade que ele julga ter relação ao resto da humanidade, que ele considera a ralé, a plebe, a humanidade, que ele considera nesses termos, e suas conquistas e realizações na vida real. Ou seja, esse abismo entre o mundo da fantasia do narcisista e sua narcolândia e sua vida real é denominado lacuna de grandiosidade. Ou seja, ele faz uma comparação, né, de um narcisista com o mundo real, mas ele vive no mundo fantasioso, né, que ele fala aqui que ignora a massa, né, que ele trata a massa, ou seja, os demais como o ralé, a plebe rude, a massa ignara. Então é assim que o narcisista vê as demais pessoas fora dele. Esse ego hiperinflado explica também porque o narcisista maligno tem ideias de referência, ou seja, ele tem a mais absoluta convicção de que tudo que acontece no seu entorno, ou seja, em volta dele, de relações, tem a ver com ele, seja como causa, seja como propósito, ou seja, ele se acha tanto que acha que as amizades dele é fruto dele, né? Mas não é. Tá? Geralmente é das fontes que ele está se relacionando, ou seja, as demais pessoas, porque ele não tem essa pegada social. Ele tem para com a perversidade, né? A maledicência, vamos dizer assim, mas para ter aquele toque, né? Aquele teor de convívio social, aquele traquejo social, né? Em que envolve empatia, ele precisa sempre de pessoas ajudando ele nessa engrenagem, porque sozinho ele não conseguiria, tá? E ainda fala aqui, Sam Vaknin, que é um narcisista que fez muito sucesso nas redes sociais, e o Sam Vaknin, ele divide com as outras pessoas a experiência dele enquanto narcisista. Tem vários vídeos dele aí, mas eu acho que tá tudo legendado, se eu não me engano, pelo YouTube, em que ele discorre a sua vivência, em que ele conta de fato como é ser narcisista. Então ele fala, Sam Vaknin, em sua obra, citou o nome Self Love, né, de narcisista, título vertido, Auto-amor maligno, que quer dizer auto-amor maligno, ele traduzindo, né, narcisismo revisitado, explica que o narcisista maligno, isso na leitura do Sam Vaknin, né, que ele narra, né, narcisista maligno se considera o centro do mundo. O narcisista, no entanto, não é meramente o centro de seu próprio mundo. Na sua concepção, ele é o centro do mundo inteiro, isso na cabeça do narcisista, para vocês virem como que é o grau, o teor de grandiosidade na cabeça do narcisista, de tão neurótico que ele é, né? Então ele incorre em perversidade, em atrocidades, em maldades, tudo pensando que as pessoas estão ali para meramente serem tratados como objeto, para servi-los. É complicado, mas vamos aqui ficar com as palavras do Dr. Kurt Mendonça. O narcisista tem certeza de que ele é a fonte de todos os eventos ao seu redor, a origem de todas as emoções das pessoas mais próximas ou mais queridas, a fonte de todo o conhecimento, que ele é o alfa, o ômega, a causa primeira e a última causa, o começo e o fim, tá? E é interessante que essa expressão, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, são expressões usadas pela Bíblia, né, para descrever as características de Deus, né, que é o grandioso, que é o supremo, ser supremo, vamos dizer assim, né. Então, fazer essa comparação com aquilo que o narcisista de fato
pensa e sente em relação a ele, então é uma coisa bem séria. Ele pega para ele como se fosse um ser supremo. Tudo bem que o Estado é laico, tudo bem que nem todo mundo acredita em Deus, mas trazer essa menção de Bíblia, ou seja, no sentido de que a maioria acredita, ou que a maioria é cristã, e faz essa menção, essa correlação do que é imenso, do que é início, do que é o fim, o que é o princípio, o que é o primeiro, o que é o último, você tá entendendo? É pegar essa relação na cabeça do narcisista e transferir para cá, no sentido de comparar, olha, esse cara pensa que é mais do que Deus, tá entendendo essa comparação que ele faz? O narcisista está convencido de que ele é persistentemente o foco e o objeto das observações, intenções, planos, sentimentos, julgamentos e estratagemas de outras pessoas. Ou seja, ele se acha tanto que ele acha que as pessoas passam um tempo, né, do dia, o dia todo, achando que ele é motivo para sentimentos, planos, intenções, julgamentos, observações. Ele se acha o centro do universo, tá? Quando as pessoas conversam entre si, o narcisista está convencido de que ele é o tópico da discussão. Olha só o grau de neurose, né? Quando as pessoas brigam, ele é provavelmente a causa, tá? Quando as pessoas sorriem, ele é o foco da ridicularização. Se as pessoas estão infelizes, o narcisista deve ter sido a causa disso. Se as pessoas estão felizes, elas são egoístas por ignorá-los. Então veja como tudo e todos estão em função do narcisista, isso na cabeça dele, tá? Então se ele acha isso na cabeça dele, o que ele faz? Ele se antecipa, ele se antevém em relação às outras pessoas. Por isso que ele incorre em perversidade, em maldades, porque tudo está na cabeça dele. Ele acha que as pessoas estão tramando também contra ele, está também invejando ele, também quer o mal dele, assim como ele faz tudo em relação às outras pessoas. Então ele projeta aquilo que está nele nas outras pessoas. Então veja que a relação, por menor que seja de amizade ou relação amorosa com o narcisista, é algo bem complicado, bem dolorosa, tá? E complicadíssima mesmo. O narcisista está convencido de que seu comportamento é continuamente monitorado, criticado, comparado, dissecado, aprovado ou imitado por outros. Vamos repetir esse pedaço, olha. O narcisista está convencido de que seu comportamento é continuamente monitorado, ou seja, se acha, né? Aí ele acha que ele é criticado, ele é comparado, ele é dissecado, ele é aprovado, ele é imitado. Olha a tamanha novamente a distorção, a dissonância, a neurose na cabeça do narcisista. É essa grandiosidade narcísica que torna o narcisista tão hipersensível. Então, ao mesmo tempo que ele demonstra ser essa pessoa forte, ao mesmo tempo, isso é uma hipersensibilidade, porque ele fica refém o tempo todo disso. Então, é uma engrenagem, é o codependente emocional, dependendo ali do narcisista, no sentido de que ele foi invalidar, ele quer alguém para validar, achando que vai receber validação. E o narcisista, ao mesmo tempo, também acha que o outro tem ali o prazer de estar admirando, estar adulando, estar sendo o motivo de tudo. E isso também torna para ele uma hipersensibilidade. Então veja que tanto de um polo de outro tem uma como se diz, a gente vê uma pequena ou uma grandiosa, deixa eu ver aqui como palavra a gente pode dizer, disfuncionalidade. Então por isso que é uma engrenagem perfeita entre essas duas partes, codependente e narcisista. Mas vamos buscar aqui a palavra do Dr. Kurt. Aí ele diz: o narcisista interpreta tudo, até mesmo mais inócuo, inadvertido e inocente comentário. Ou seja, ele distorce um comentário, né, inocente, como planejado para provocá-lo, humilhá-lo, e passa a atacar o alvo por uma suposta agressão que só existe na mente distorcida dele, seja através de um vômito de ira narcísica, seja através de um tratamento de silêncio, ou seja, vamos voltar também aqui nesse pedacinho aqui. O narcisista passa a atacar o alvo, ou seja, a vítima, por uma suposta agressão que só existe na mente distorcida dele. Então ele começa a vomitar a ira narcísica, tratamento de silêncio, ele acha que tudo e todos está contra ele. Mais um traço aqui da personalidade do narcisista, mais uma característica que evidencia
né, esse grau de neurose do narcisista. Essas duas características, senso de grandiosidade e depreciação do outro, então veja que uma coisa, né, completa a outra, que ao mesmo tempo que ele se acha grande, senso de grandiosidade, e depreciando o outro, não passa de duas faces de uma mesma moeda, tá? Já que o narcisista precisa afundar o seu entorno, ou seja, pessoas que estão à sua roda, né, em volta, de relações para conseguir manter a própria fora cabeça da água. Então, essas duas características, senso de grandiosidade e depreciação do outro, não passam de duas faces da mesma moeda, já que o narcisista precisa afundar o seu entorno de relações para conseguir manter a própria cabeça fora da água. Ou seja, então você vê que é uma grande distorção, que é uma grande desproporcionalidade, que é uma grande disfuncionalidade, querer submergir, querer se manter fora da água, pegar um ar em função de afogar alguém, ou seja, usar alguém como boia, um exemplo, né, de tão perverso que ele é. Então ele é capaz de afogar alguém para poder sobreviver, né? É a comparação que o doutor curte. O narcisista tem uma mentalidade aristocrática, de que o seu eu grandioso é merecedor de tudo. É um rei, né? Acho que é um rei. De bom e de melhor simplesmente por um direito inato. Então ele acha que nasceu assim, é merecedor, nasceu merecedor, né? Vários sobreviventes do abuso narcísico me têm solicitado para mencionar exemplos práticos dessa dupla face da moeda narcísica. Senso de grandiosidade e depreciação, ou seja, ele cita aqui exemplos em que, né, o narcisista ele usa essa dupla face da moeda narcísica. Ele citou aqui aquela frase, né, que o narcisista solta: isso é coisa de pobre. O narcisista adora falar isso. E quando ele fala isso, o que ele está querendo dizer com isso? Quando o narcisista fala que tal bem material é coisa de pobre, seja o bem uma roupa, um carro, uma casa, um artigo tecnológico, um acessório, demonstra de forma direta e inescondível a mentalidade aristocrática de que ele entende sobre coisas superiores, né, uma mente de rei, e somente ele tem direito a elas. A ralé, a plebe rude, a massa ignara, o povaréu, né, como chama, é que tem que se contentar com essas coisas ordinárias de pobre, vamos dizer assim, né? Então é isso que vem por detrás dessa fala do narcisista. Então por isso que ele fala que são falas da mesma face da moeda, que ele está querendo dizer. Aí tem outra expressão do narcisista: fulano não passa de ralé. O que ele quer dizer com isso? Na mentalidade do Dr. Curti Mendonça, baseado em 20 anos de experiência de consultório. Quando ele fala isso, fulano não passa de ralé, o narcisista acusa alguém de ser ralé. Seja o que for que o narcisista use para denominar alguém assim: sua cor, sua origem familiar, seu trabalho, sua condição socioeconômica. Ele assim também revela sua mentalidade aristocrática, considera superior de forma inata em sua mente distorcida. Ou seja, falar também que fulano não passa de um ralé, ou seja, de um pobretão, é outra expressão para dizer, né, em relação a pessoa, chama a pessoa de pobre, mostra mais uma vez, denota-se mais uma vez uma mentalidade aristocrática. É como se ele dissesse: eu sou o rei, né, mereço mais do que os demais. Quando, porém, pensamos que o narcisista maligno usa pessoas como objetos ou utilidades, percebemos que os dois exemplos acima não passam também de duas faces de uma mesma moeda. Ou seja, na mentalidade delinquente do narcisista, pessoas e objetos que não passam de uma mesma modalidade de coisas se dividem em superiores, aristocráticos, dignos da atenção do narcisista, e em inferiores ordinários, a serem tripudiados, pisoteados, menosprezados, humilhados pelo ser supremo, como eles acreditam, né? Que é o narcisista se considera. Em resumo, ele resumindo tudo que ele falou dentro do senso de grandiosidade, que é a primeira característica que ele intitulou aqui sendo do narcisista. Em resumo, o imenso senso de grandiosidade do narcisista é lhe dar a convicção, ou seja, a certeza de que merece tratamento especial prioritário, leva a uma lacuna de grandiosidades, acarreta ideias de referência, o torna hipersensível a críticas reais ou imaginárias, anda de mão dadas com a necessidade de depreciar o outro ao seu entorno e provém de uma mentalidade aristocrática. Então ele quis resumir aqui o que basicamente quer dizer senso de grandiosidade, tá bom? Então fica aqui que a gente vai já para a segunda característica. Minha mão tá rabiscada aqui porque eu tive que fazer algumas anotações, mas não vou voltar para fazer outro vídeo, tá? Isso aí foi erro, mas
Simbora, vamos que vamos, tá? Vamos para a segunda característica do narcisista baseada aqui nessa obra maravilhosa do Dr. Kurt Mendonça, tá bom? Um beijo e já voltamos.